Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos pensadores mais fascinantes que já existiram, o filósofo e ganhador do Prêmio Nobel Henri Bergson. Prepare-se, porque esta análise vai desafiar o jeito que a gente percebe a coisa mais básica de todas, o tempo. Para a gente começar, uma pergunta que parece super simples, mas que é o ponto de partida para tudo. Como é que a gente mede a nossa existência? Como damos um sentido para a passagem dos nossos dias? A resposta parece óbvia, né? Pois é, a resposta que vem na cabeça de todo mundo é o relógio. A nossa vida é guiada por ele. Segundos, minutos, horas. São unidades exatas, previsíveis, que dão pra gente aquela sensação de controle sobre o dia, sobre o progresso. Mas e se essa medida toda fosse, na verdade, uma grande furada? E se o tic-tac do relógio, que parece tão real, fosse só uma ilusão que afasta a gente da verdadeira natureza da vida? Bem, foi exatamente isso que Henri Bergson defendeu. Vamos começar pelo começo, exatamente como Bergson fez, identificando o que ele enxergava como um erro fundamental no nosso jeito de pensar. Um erro que, segundo ele, distorceu a nossa compreensão de absolutamente tudo. E aqui o negócio fica sério. Para Bergson, o tempo não era só mais um assunto para filosofar. Era o problema central. Ele dizia que tanto a ciência quanto a filosofia tradicional tinham cometido um erro gigantesco ao tratar o tempo como se ele fosse o espaço. Sabe, algo que dá para fatiar e medir. Ok, então se o tempo do relógio é uma ilusão, qual é a realidade? É isso que nos leva direto para o coração da filosofia de Bergson, o seu conceito mais famoso e revolucionário, a duração. Bergson basicamente separa a nossa experiência em dois tipos de tempo. De um lado tem o tempo do relógio, quantitativo, igual para todo mundo, uma linha reta cheia de pontinhos idênticos. Do outro lado tem o nosso tempo interno, o tempo que a gente vive. Esse é qualitativo, é um fluxo onde um momento se mistura no outro. É a diferença entre ler as notas numa partitura e, de fato, ouvir a melodia. E Bergson deu um nome para esse tempo real, vivido, duração. Sabe quando, do nada, uma lembrança da infância aparece e muda o seu humor no presente? Isso é duração em ação. O passado não está lá atrás, numa linha do tempo. Ele está vivo, misturado no presente, dentro da gente. Certo, mas se a realidade é esse fluxo todo, como é que a nossa mente, que adora colocar as coisas em caixinhas, consegue entender isso? Bergson tinha uma resposta, e ela envolve diferenciar duas maneiras de conhecer o mundo. Ele dizia que o nosso intelecto evoluiu para lidar com o mundo material, com objetos parados. Por isso ele funciona quebrando tudo em pedaços, congelando o movimento para poder estudar. Para a física isso é perfeito, mas quando a gente tenta fazer isso com a vida, a gente perde justamente a essência dela, o movimento contínuo. E qual é a solução do Bergson? A intuição. Mas atenção aqui, ele não está falando de um palpite ou de um sentimento qualquer. Para ele, a intuição é uma ferramenta filosófica seríssima. É a nossa capacidade de mergulhar nesse fluxo da realidade, de sentir o movimento da duração por dentro, em vez de só olhar de fora. E o mais fascinante é que essa ideia de um fluxo vivo, criativo, não se aplicava só à nossa consciência. Bergson via esse mesmo princípio funcionando em toda a natureza, na própria evolução da vida. Bergson olhou para o darwinismo da época dele e sentiu que o quadro não estava completo. A ideia da evolução como um processo puramente mecânico, sabe, uma máquina de adaptação e seleção, para ele isso parecia frio demais, rígido demais e não explicava a incrível criatividade que a gente vê na vida. Para ele, a vida não estava apenas se adaptando, ela estava inventando. A evolução era um processo de criação que não para nunca, sempre produzindo formas novas e totalmente imprevisíveis. É uma visão do universo como algo que está sempre se tornando. Ele chamou essa força de elan vital ou impulso vital. Não é uma coisa mística, não. Pense nisso como a pressão interna que a própria vida tem para criar e se espalhar. É como a força de uma nascente de rio, sempre buscando novos caminhos para surgir. Não existe um plano, existe um impulso. Agora, vamos trazer essas ideias todas de volta para a nossa experiência. Se a gente é moldado por essa duração e por um impulso criativo, o que isso significa para nossa memória, nossa moral e, o mais importante, nossa liberdade? Bergson diferencia dois tipos de memória. A primeira é a memória hábito, que está no nosso corpo. É o saber andar de bicicleta sem precisar pensar. Já a segunda é a memória pura. E para Bergson, essa é uma memória espiritual que guarda todos os momentos da nossa vida passada. Para pensar no quão radical é essa ideia.
Normalmente, a gente pensa no passado como algo que já foi e que morreu. Para Bergson, não. Todo o nosso passado está vivo, aqui e agora, pressionando o presente e moldando quem a gente é. Então, o que é um ato livre? Para Bergson, não é uma escolha aleatória, sem motivo. Pelo contrário, o ato verdadeiramente livre é aquele que vem da totalidade da nossa personalidade, de toda a nossa história. É quando a nossa ação é o mais nossa possível, uma expressão de toda a nossa duração acumulada. Ele usou essa mesma lógica para a moralidade. De um lado existe a moral fechada, que são as regras da nossa tribo, da nossa sociedade, feitas para manter o grupo unido. É uma moral de obrigação. Do outro tem a moral aberta, que não vem de regras, mas da inspiração de grandes figuras da história. É um impulso na direção de um amor universal que quebra as barreiras do nosso grupinho. O impacto do Bergson foi, olha, imenso. As ideias dele sobre tempo, consciência e vida simplesmente abalaram a filosofia, influenciaram movimentos inteiros e pensadores que são super estudados até hoje. A obra dele é um lembrete de que a realidade é muito mais do que aquilo que a gente consegue medir. E assim a gente termina com uma reflexão. Se Bergson estiver certo e cada momento do nosso passado está vivo dentro da gente, então cada decisão que a gente toma não é só uma escolha isolada. É o resultado final de tudo o que a gente já foi. O que é que isso muda na forma como a gente encara a nossa próxima ação?